Fala pessoal do Direito com Cabral, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações do nome civil e a gente vai elencar, para tratar sobre o assunto dos nomes, três principais pontos. Nós vamos falar sobre o nome como um gênero e falaremos de espécies de nome e falaremos também da possibilidade de alteração do nome civil por circunstâncias motivadas e imotivadas, tá? Que são hipóteses que a Lei de Registros Públicos elas autorizam e as hipóteses em que elas não são autorizadas a pessoa trocar de nome, e quando eu digo nome é no gênero, beleza? Então, nós vamos iniciar esse vídeo de hoje falando sobre a função do nome. O que é o nome? O nome ele tem a função de trabalhar como um individualizador do Estado, porque todas as coisas, enquanto objetos, elas precisam ser identificadas para que nós saibamos quando nós estamos falando de o que é uma cama, o que é um carro, a gente consiga imaginar aquilo, consiga materializar na cabeça aquele objeto que a gente está falando o nome. Então, as pessoas é a mesma coisa. Então, a forma do Estado impor as obrigações, a forma do Estado dar segurança para as relações jurídicas é individualizando cada cidadão, cada ser que vive em cima da terra precisa de ter um nome, tanto que uma das características do nome é a sua obrigatoriedade. Todo indivíduo, toda pessoa, ela tem que ter um nome. Então o Estado faz o quê? A fim de que ele possa saber quem sou eu, quem é você, quem é fulano, ele obriga esse registro. Cada pessoa tem que ter um nome no gênero, tá? Nome completo, um registro, um RG e um CPF, um cadastro de pessoas físicas, no caso estamos falando de pessoas físicas. Então o nome, ele tem essa característica, pessoal. No sistema jurídico brasileiro, entretanto, palavras de Farias, a principal característica do nome é a sua imutabilidade relativa. Falaremos mais adiante sobre essa hipótese de imutabilidade e de mutabilidade do nome. Então, a princípio, é importante que vocês tenham em mente essa função do nome. O nome civil ele não serve só para que as pessoas entre si elas se conheçam, mas ela tem uma função de garantia. E essa garantia é do quê? A garantia da preservação do princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio das relações jurídicas, que elas devam ter esse tratamento. As pessoas têm que saber com quem que elas estão negociando, quem é você. Porque se eu faço um contrato com anônimo, como é que eu vou cobrar? Onde que eu vou encontrar? Então o nome ele tem essa função de individualizador e de dar essa segurança para as relações jurídicas e essa identificação do Estado. O Estado ele tem que olhar para você e saber quem é você. O direito tributário ele tem que olhar para você e saber quem é o contribuinte. O direito penal ele tem que olhar para você e saber quem é vítima e quem é réu. Então, é através do nome que a gente consegue essas identificações. Então, pessoal, primeiro ponto, questão está ultrapassada do nome, tá? Agora, vamos falar do nome enquanto espécies de nome. Quais são as espécies de nome que nós temos? O nome funciona como gênero. O meu nome, qual é o seu nome completo? Tá? Então, as pessoas têm essa forma de identificação, nome. Mas, para o direito civil, a gente trata de nome como um gênero, porque a gente vai ter o prenome, tá? O sobrenome, agnomes e hipocorísticos, ou pseudônimos, como uma boa parte da doutrina prefere. Então, é importante vocês saberem identificar quais são essas determinadas espécies. O que é um prenome, o que é um sobrenome, no caso do sobrenome também chamado de patronímico, e o que é um agnome, e depois as outras hipóteses, ou um pseudônimo. Então, a gente vai falar primeiro do prenome. Então, uma primeira espécie de nome, prenome. O prenome ele é o primeiro nome, é aquele que vem antes do sobrenome. Então, por exemplo, Juan. Juan ele é um nome, tá? Então, Juan Silva, exemplo, não é o meu, mas exemplo. Juan Silva. Silva seria o sobrenome, o meu patronímico, o meu sobrenome. Então, Juan é o prenome e Silva o sobrenome. Então, a gente vê isso em outras famílias, por exemplo, Monteiro, prenomes compostos, sobrenomes compostos, por exemplo, Vilas Boas, Casa Grande. Então, são sobrenomes compostos, perdão, pessoal, sobrenomes compostos, tá? Vilas Boas, Casa Grande. E aí, essas duas hipóteses. Primeiro, o prenome. Então, todo nome, Mateus, Juan, Carlos, José, são prenomes, os primeiros nomes. Silva, que eu peguei de exemplo, seria o sobrenome ou patronímico. Já o agnome é aquele nome que, por exemplo, a gente usa, Juan Monteiro Neto, tá?
Neto. Quem seria, então, se eu sou Juan Monteiro Neto, o meu avô, ele chamava Juan Monteiro. Então, eu incluo o agnome Neto, que ele dá a ligação ancestral no meu nome. Então, a função do agnome é exatamente essa, é dar essa função ancestral. Puxar, ele vai estar puxando as outras origens da minha família. Então, Juan Monteiro Neto, Juan Monteiro Filho, Juan Monteiro, qual outro exemplo ele dá? O Júnior, entendeu? Essas são as três hipóteses. Agnome. Então, das três primeiras espécies que eu tenho aqui, que eu disse para vocês, que traz também essa garantia, essa identificação do cidadão, da pessoa enquanto indivíduo na sociedade, prenome, sobrenome e agnome. Lembrando que o sobrenome ele poderá ser chamado também de patronímico. São denominações doutrinárias, então é importante ter o conhecimento dessas duas classificações. Então, pessoal, prenome, sobrenome e agnome. Agora, só ver se tem uma citação aqui de um doutrinador para falar para vocês. Não tem. Os pseudônimos ou hipocorísticos, eles começaram a ser utilizados primeiramente, nem é então de todo errado falar isso, mas pelos artistas e políticos. Eles são aqueles apelidos notórios, porque a lei de registros públicos ela não autoriza que você se identifique por um apelido seu em qualquer lugar que você vá. Você deve obrigatoriamente se identificar pelo seu nome completo, pelo seu nome enquanto gênero, falando do seu prenome, seu sobrenome, se houver agnome, identificando. Então, é importante que a gente perceba essa possibilidade que... Por que existiu a lei que autoriza a inclusão dos pseudônimos, desses hipocorísticos em artistas, por exemplo, e logo mais tarde o Tribunal de Justiça, julgando um recurso de Taubaté, ele entendeu que o uso do pseudônimos não é só para artistas e políticos famosos, ele pode ser aplicado no âmbito de uma sociedade pequena em que todas as pessoas, por exemplo, num município muito pequeno, consigam identificar aquele fulano por aquele apelido. Então, quando chega na cidade e pergunta quem é fulano, as pessoas dizem pelo apelido, então, socialmente, na comunidade, ele é conhecido por aquele apelido, então é notório. Então, o Estado consegue identificar aquele fulano pelo seu apelido. Então, a Lei de Registros Públicos, ela vai autorizar você retificar o seu assento para a inclusão daquele patronímico. E a gente pode citar de exemplo aqui, que eu trouxe para vocês, José Ribamar Ferreira de Araújo. Quem foi José Ribamar Ferreira de Araújo? Ele presidiu o Brasil por muito tempo com o pseudônimo de José Sarney. Então, hoje, nós reconhecemos na sociedade, não o José Ribamar Ferreira de Araújo, mas o José Sarney. Então, se alguém perguntar quem foi José Ribamar Ferreira de Araújo, talvez muitas das pessoas não saibam por quê. Nós ficamos, para nós, o que ficou identificado, o que ficou registrado da época de presidente do José Sarney foi o nome José Sarney. A título de outros exemplos também, o trabalho traz da Estação de Farias, Cristiano Sobral Farias, excelente professor, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que trazia em seu nome o nome Luiz Inácio da Silva. Foi incluído Lula, porque notoriamente as pessoas o conhecem mais por Lula do que por próprio Luiz Inácio da Silva. A do boxeador Arcelino Popó de Freitas, que incluiu também o nome Popó, e é claro, os dois grandes artistas, um da TV brasileira, a Xuxa Meneghel, e o Pelé, que incluíram esses pseudônimos, esses hipocorísticos, a fim de que eles fossem identificados, porque talvez se alguém chegasse e perguntasse, o exemplo mesmo do presidente, quem é essa pessoa? Ninguém saberia. Então, quando o Estado percebeu que o nome ele estava sendo substituído por apelidos que estavam se tornando públicos e notórios, ele resolveu fazer o quê? Regular essa situação, para que a pessoa tenha a oportunidade de registrar aquilo, colocar num documento, para quando houver uma relação jurídica, para quando o Estado precisar acionar os seus mecanismos, quando o Estado precisar agir, seja em qual esfera for, civil, penal, administrativa, ele poder identificar aquela pessoa, para poder cobrar, entendeu? Então, pessoal, essas características, esses pontos principais do nome são importantes para que a gente possa entender qual é o fundamento, desde a Constituição de 1988, que ela trouxe como base, como pilar, como paradigma, o princípio da dignidade da pessoa humana. Todas essas alterações são para que a gente preserve o princípio da dignidade da pessoa humana. E o nome, como ele é direito da personalidade, é direito meu ter um nome em que eu me sinta bem, que eu não me sinta constrangido perante a sociedade, a lei vem regulando, trazendo enunciados, encontros de jornadas de direito civil que regulam essa matéria, que ainda, por mais que seja uma coisa tão comum
entendeu? Ainda é nova para o direito. Por exemplo, no meu trabalho que eu escrevi sobre as hipóteses de alterações do nome civil, no artigo científico, que está publicado nos anais da EIC de 2018, a gente traz hipóteses de transgenitalização da pessoa que altera o nome pela condição de transgênero, pela condição da pessoa que fez a cirurgia, mudou. E na certidão consta ainda como masculino e ela quer alterar o RG, a certidão de nascimento, para que conste feminino. Então, tendo esse paradigma do princípio da dignidade da pessoa humana esculpido na Constituição da República Federativa do Brasil, é que a gente tem essas possibilidades da pessoa alterar o nome para que ela possa ser reconhecida perante a sociedade com o nome que lhe agrade, entendeu? Então, quando Farias fala que o nome ele é conhecido pela sua imutabilidade relativa, é exatamente por isso, porque há exceções. A regra é que o nome seja imutável, mas haverá possibilidades que o legislador vai dizer que você pode alterar o nome. É no caso do casamento que você incluirá o sobrenome do cônjuge, a proteção da testemunha pela adoção, hipóteses de constrangimento comprovado, erro ortográfico no nome, entendeu? Ou aquele nome que a pessoa começa comumente chamar determinada pessoa. Por exemplo, Marisa, a pessoa começa a chamar de Maísa e a vida toda ela foi conhecida como Maísa. Ninguém sabe que é Marisa. A lei de registros públicos, ela vai autorizar que a pessoa faça essa correção ortográfica no nome. Então, a fim de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana. Agora, pessoal, um ponto importante é que deriva, que é um desdobramento desse princípio da imutabilidade, das seguranças jurídicas também, é a possibilidade da pessoa alterar o nome sem precisar justificar, sem precisar motivar para o juiz que ele quer alterar o nome. O artigo 56 da Lei de Registros Públicos, ele vai dizer que a pessoa dos 18 aos 19 anos, ou melhor dizendo, no primeiro ano da maioridade civil, ou seja, após os 18 até os 19, ela pode alterar o nome todo, entendeu? Desde que não prejudique relações jurídicas já estabelecidas e que não fira os nomes da família. Então, por exemplo, eu me chamo Juan, quero alterar para Francisco, eu poderia, quando eu fiz 18 anos até os 19, eu poderia ter ido ao judiciário e mudar. Eu não poderia ter trocado o nome familiar, porque daí eu estaria destoando. Eu pertenço a uma família e teria sobrenomes totalmente diferentes da família que eu pertenço. Então, essa possibilidade não existe. Mas nomes constrangedores, nomes que as pessoas não se agradam, no sentido, quando eu digo nome, de novo, eu repito, no gênero, mas tecnicamente falando, legalmente, eu poderia alterar o meu prenome por um nome que me agradasse. E isso vem exatamente desse princípio da personalidade. O nome, ele é direito inerente à personalidade. Ele é incessível, ele é intransmissível, ele é irrevogável. As pessoas não podem se dispor do nome. Ela não pode falar, não quero mais meu nome, tirar e ser sem nome, tá? Ser uma pessoa indigente. São características do nome. Imutabilidade, ele é incessível, então você não pode penhorar o seu nome, tá? Com exceção do nome empresarial, que não é objeto da nossa matéria, mas são essas possibilidades. Então, pessoal, esses pontos importantes da imutabilidade do nome civil, hipóteses de alteração do nome civil por causa motivada. O que seria uma causa motivada? Quando eu caso, quando eu adoto uma criança, quando eu sou transgênero, quero mudar de nome, quando eu sinto que meu nome é constrangido, então eu vou motivar para o juiz. Eu vou dizer, senhor juiz, eu quero alterar o meu nome. Senhor cartorário, que trabalha no registro de cartórios, tabelião, eu quero alterar o meu nome. Eu motivo, eu justifico porque que eu quero trocar aquele nome. O que aconteceu? Proteção de testemunha no processo. Então, são hipóteses motivadas. A única hipótese imotivada de alteração do nome civil é essa do artigo 56, no primeiro ano da maioridade civil ou no primeiro ano após a emancipação. Ou seja, a emancipação ocorre entre os 16 e 18. Se eu for emancipado aos 16, eu tenho até os 17 anos para que eu recorra ao judiciário para que eu altere o meu prenome. Então, pessoal, são esses pontos importantes. Aqui, inclusive, vou ler para vocês, peço ter licença para ler, o enunciado 278 da quarta jornada de Direito Civil, artigo 18, que ele fala sobre publicidade. Eu não posso usar o nome de uma pessoa, mesmo que eu não consiga completamente identificá-la, mas se eu for parcialmente puder identificar que aquele nome trata de determinada pessoa, quando eu uso direito com Cabral para me referenciar a outras coisas, quem me conhece facilmente ligará o nome a mim. Então, deve existir um cuidado na utilização de nomes por conta dessa proteção também que o nome civil ele goza.
A publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação do direito de personalidade. E aí será indenizável essa violação do direito da personalidade. Então é muito importante que nós tenhamos muito cuidado com a utilização indevida dos nomes das pessoas. Beleza, pessoal? Esse é o último ponto que eu queria tratar com vocês. E o interessante julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele fala sobre a possibilidade de alteração da inclusão do hipocorístico ou do pseudônimo. Olha o que diz. Não é privilégio de artistas e políticos, e sim tutela a dignidade humana de todos que, famosos ou não, ricos ou pobres, possam ser vistos, chamados e respeitados por nome diverso daquele que consta do registro civil. No caso, a hipótese de mulher que não aceita o prenome, muito difundido e que provocou pela associação dos apelidos de família uma homonímia gigantesca, provimento para que prevaleça o apelido notório que lhe molda a personalidade. Tribunal de Justiça, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível de Taubaté. Desembargador Enio Santarelli Zuliani. Então, pessoal, a dica do Direito Cabral de hoje é essa para vocês. Vai estar disponível aqui também no link do vídeo, no Instagram, @direito-com-cabral. Então, vocês sigam, acompanhem e fiquem atentos a essas considerações sobre o nome civil de hoje. Beleza? Grande abraço.